Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai direto ao ponto para construir aquela ponte essencial que liga a farmacologia lá no nível microscópico com a prática clínica do dia a dia. O nosso objetivo aqui é dominar a farmacodinâmica dos medicamentos, criar prescrições realmente seguras para a dor aguda e entender, de uma vez por todas, o uso de moduladores, opioides e anestésicos. Basicamente, construir um raciocínio blindado que sai da molécula e chega no cuidado final com quem está sentindo dor. Mas aí vem aquela pergunta de US$ 1 milhão. Como exatamente a gente pega uma cascata gigantesca de sinais biológicos de dor que é super complexa e transforma isso em uma prescrição médica que seja eficaz e, acima de tudo, segura? Para destrinchar isso, a gente vai seguir esse roteiro bem direito. Vamos passar pela fisiopatologia da dor, depois mergulhar nos AINEs e inibidores da COX, ver a prescrição prática para a dor aguda, explorar os opioides, os moduladores neuropáticos e, por fim, fechar com algo que nunca pode ser esquecido: a realidade do paciente. Então vamos lá, parte 1, fisiopatologia da dor. Sabe quando a gente aproxima bem a lente até o nível celular? Olha só como esse mapeamento visual ilustra perfeitamente todo o caminho do estímulo doloroso. A gente consegue ver os processos exatos de transdução, a transmissão e a modulação viajando lá dos tecidos periféricos direto para o cérebro, que é onde a percepção da dor realmente bate. É literalmente como se fosse um sistema de alarme de incêndio super sofisticado, só que sem um botão fácil de soneca. Ele precisa ser desligado do jeito certo. Para trazer isso para a vida real, imagina o seguinte cenário. O Antônio chega ao pronto atendimento com uma dor absurdamente aguda no ombro. Garantir uma analgesia rápida e adequada para ele não é só uma questão de conforto ou humanidade, tá? É uma intervenção fisiológica crítica. Bloquear essa via o quanto antes é o que impede que essa dor aguda vire uma dor crônica através daquela temida sensibilização central. E isso nos leva à parte 2. AINEs e inibidores da COX. Entrando no verdadeiro campo de batalha enzimático, a gente precisa entender a base de tudo. Desse lado, a gente tem a cascata do ácido araquidônico, e do outro, as isoformas da enzima ciclooxigenase. Os anti-inflamatórios não esteroides, os famosos AINEs, agem exatamente aí. Eles bloqueiam as enzimas COX, cortando mal pela raiz ao reduzir drasticamente aquelas prostaglandinas inflamatórias, que são justamente as grandes mensageiras químicas da dor. O pulo do gato aqui é entender que esses medicamentos são ferramentas muito específicas para trabalhos específicos. O paracetamol, por exemplo, tem uma ação central mais fraca. Os AINEs tradicionais já dão aquele bloqueio mais sistêmico. Mas olha a dipirona. Ela é uma opção incrível, super potente e de baixo custo para dor aguda. Agindo lá no sistema nervoso central, com aquelas doses clássicas de 500 a 1000 miligramas a cada 6 horas, ela é sem dúvida uma verdadeira linha de frente. Só que inibir a COX exige muita cautela, né? Aí entra o dilema dos inibidores seletivos da COX-2, os coxibes. A ideia original era ótima, proteger o estômago de úlceras e sangramentos. Mas essa proteção cobra um preço alto demais. Eles trazem um risco gigante de efeitos adversos cardiovasculares e renais, o que limita demais o uso dessa classe no nosso dia a dia clínico. Não dá para prescrever de olhos fechados. Certo, parte 3, prescrevendo para dor aguda na prática. Sabendo a teoria, como a gente constrói uma prescrição que seja, além de prática, super segura. A gente usa a consagrada escada analgésica da OMS. Uma prescrição segura não tem surpresa, ela é previsível. E a regra de ouro é via oral sempre que possível e, muito importante, em horários regulares, cobrindo as 24 horas do dia. Aquele esquema de prescrever só se necessário, esperando o paciente berrar de dor para depois medicar, é um dos maiores erros que a gente pode cometer. A lógica é prevenir a dor. E como a gente escalona isso? Bom, se a pontuação da dor sobe, a nossa caixa de ferramentas tem que acompanhar. Para dores mais leves, um score até 3, a gente entra com dipirona ou cetorolaco de horário, deixando um tramadol ali para o resgate. Mas se a coisa aperta, score de 4 a 7, a gente precisa adicionar opioides fortes de horário, tipo moxicodona de 12 em 12 horas, e deixar a morfina intravenosa engatilhada para segurar aqueles picos de dor. E falando nisso, vamos para a parte 4, opioides e anestésicos locais. Quando a gente sobe os degraus daquela escada, chegamos nas ferramentas mais pesadas. A morfina é, com toda a certeza, o padrão ouro e a grande base para o tratamento da dor oncológica severa. É muito eficaz e acessível. Mas tem um detalhe farmacocinético importantíssimo. O pico de ação dela pode demorar de 60 a 90 minutos. Ou seja, se o paciente tem uma explosão súbita e excruciante de dor, a gente precisa lançar mão de drogas com ação ultra rápida, como o fentanil, para dar aquele alívio imediato. Por outro lado, existem aquelas dores que são extremamente focadas.
Imagina aquela ardência terrível deixada por uma neuralgia pós-herpética, bem localizada na pele. Nesses casos, a lidocaína tópica a 5% é uma sacada genial. Usada em formato de adesivo por 12 horas, ela vai acalmar os nociceptores que estão ali disparando enlouquecidos na pele, dando um alívio fantástico, sem espalhar efeito colateral sistêmico para o resto do corpo inteiro. O que nos traz a parte 5, moduladores da dor neuropática. Aqui a gente precisa fazer um desvio de rota, porque quando o assunto é nervo danificado, analgésico e anti-inflamatório comum, não faz nem cócegas. A gente precisa de outro tipo de ferramenta. Para tratar esse tipo de lesão, o foco é modular vias noradrenérgicas, serotoninérgicas e GABAérgicas. Como a gente pode ver, a primeira linha inclui gabapentina, pregabalina, duloxetina e os antidepressivos tricíclicos, os ADTs. E detalhe, todos eles exigem uma titulação bem paciente para atingir o efeito terapêutico sem causar intolerância. E a mágica dessas drogas está justamente no mecanismo de ação. Diferente de um analgésico comum, que só bloqueia a percepção da dor lá na ponta, esses moduladores literalmente funcionam como um botão de volume, diminuindo a hiperexcitabilidade do próprio sistema nervoso. Os gabapentinoides, por exemplo, eles vão lá e bloqueiam a entrada de cálcio nos neurônios. Isso impede aquela liberação absurda de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato. É um freio no sistema. E, finalmente, parte 6, a realidade do paciente. Aqui é onde a gente dá um passo atrás para olhar o cenário todo, porque de nada adianta uma prescrição impecável na teoria se ela não funciona na vida real. E esse é o nosso maior dilema clínico hoje. Pensa num paciente idoso sofrendo com dor neuropática. A gente sabe que os gabapentinoides são super seguros e toleráveis, mas eles são caros e difíceis de achar na rede pública. O que sobra? Os antidepressivos tricíclicos, que são baratos e acessíveis, mas que trazem riscos enormes para os idosos, tipo tontura, hipotensão e um risco altíssimo de quedas e fraturas. Olha só esse choque de realidade. Uma caixa de gabapentina batendo mais de R$ 230 na farmácia. Isso ilustra perfeitamente o tamanho da barreira financeira. Um paciente que depende 100% do SUS, muitas vezes não tem a menor chance de acessar a medicação de primeira linha sem entrar com uma ação judicial. E aí quem prescreve acaba de mãos atadas, sendo forçado a usar opções menos seguras, simplesmente porque é o que tem para hoje. Para fechar a nossa análise de hoje, fica essa reflexão que não quer calar. Será que a verdadeira excelência clínica acontece só no laboratório, quando a gente decora cascatas enzimáticas perfeitamente? Ou a prescrição verdadeiramente perfeita é aquela que domina a ciência, mas que entende a realidade socioeconômica de quem está ali sentado de frente para a gente? Com certeza, a resposta está no equilíbrio das duas coisas. Muito obrigado por acompanhar essa análise e que essa busca constante por ligar a ciência à realidade do paciente nunca pare. Até a próxima!